E hoje eu tenho informações bem relevantes para compartilhar com vocês, meus amigos e minhas amigas. O advogado do Luiz Elizondo, aquele cara que trabalhou para a inteligência americana no departamento ATIP, esse departamento, esse escritório, ele era designado a investigar aparições estranhas no espaço aéreo americano, objetos voadores não identificados. Então esse é o Luiz Elizondo aí que a gente está se referindo aqui. Então o advogado dele trouxe algumas novidades envolvendo esse caso, o caso do desacobertamento aí. Primeiro, que o Vaticano estaria ciente da presença de seres alienígenas no mundo, né, desde muito tempo, e que esses seres não viriam de apenas um sistema estelar, e sim de outros sistemas estelares. Então estamos falando aqui de várias raças alienígenas que acabaram chegando aqui de alguma forma, segundo o advogado do Luiz Elizondo, o cara que representa ele. Então estou aqui com a matéria do OnY aberta, com alguns parágrafos que eu achei interessante de comentar com vocês enquanto eu vou lendo. Então vamos lá, ó. O texto começa dizendo que em 2023 houve um aumento significativo na discussão pública sobre fenômenos aéreos não identificados. Isso nos Estados Unidos e no mundo todo, né? Aqui no texto fala Estados Unidos, mas o mundo todo tem comentado isso. Talvez nos Estados Unidos com mais seriedade. O brasileiro ele não leva esse assunto muito a sério, vai para o lado da galhofa. Isso ocorreu após audiências de OVNIs realizadas no mesmo ano, que trouxeram à tona informações anteriormente classificadas, ou seja, secretas. O denunciante do Pentágono, David Grush, desempenhou um papel importante ao chamar a atenção para o mistério dos OVNIs. Isso motivou figuras influentes a abordar a questão dos OVNIs no Congresso dos Estados Unidos. E sim, isso é fato. Desde que o David Grush veio a público falar o que ele sabe, jornalistas, políticos, várias pessoas estão aí fazendo uma pressão no Congresso americano para que mais informações relacionadas a esse tipo de fenômeno venham à tona. Então, David Grush seria o cara aí por trás aí desse novo surto de alienígenas, OVNIs e etc. Bom, o advogado Daniel Sheeran, que representa Luiz Elizondo, revelou informações anteriormente desconhecidas sobre este assunto. Ele apontou 5 funcionários do governo que estariam resistindo à legislação relacionada a OVNIs, como a Lei de Divulgação de OVNIs de 2023, apresentada pelo líder do Senado, Chuck Schumer. Aquela lei que eu comentei na semana passada que visa dar mais proteção aos denunciantes, né? E isso iria facilitar muito aí que mais relatos, mais pessoas chegassem a público para falar, porque aí teriam proteção jurídica para fazer isso. Bom, esses funcionários incluem os senadores Rick e Mitch McConnell, bem como os representantes Mark Turner, Mike Rogers e Mike Johnson, que são do Partido Republicano e que estariam aí sendo a pedra no sapato do Mike Schumer para aprovar aí essa nova legislação que visa proteger os denunciantes de OVNIs. Sheeran é conhecido aí pelo seu histórico de desafiar o governo americano defendendo clientes importantes. Entre esses clientes está aqui o The New York Times, no caso dos documentos do Pentágono. Ele também é um defensor ativo da divulgação de informações sobre OVNIs e atuou como conselheiro do Disclosure Project, liderado aí pelo Steven Greer, que realiza várias conferências sobre esse tema lá nos Estados Unidos, né? Bom, segundo Sheeran, empresas aeroespaciais privadas, e aí vem uma novidade, ó, como a Lockheed Martin, a Hinton e a Radiance Technologies, juntamente com a direção de operações da CIA, estão exercendo pressão sobre os representantes Turner e Rogers, possivelmente por meio de contribuições de campanha ou ameaça, e ele também enfatizou o envolvimento da CIA em operações secretas relacionadas a materiais não humanos e tecnologia OVNIs. E o parágrafo é bem interessante porque, primeiro, ele traz aqui 2 novas empresas que estão supostamente relacionadas à engenharia reversa. A gente já sabia da Lockheed Martin, mas agora a Raytheon e a Radiance Technologies não haviam sido citados, pelo menos até onde eu sei. E outra coisa interessante que ele fala aqui é que muito se questionou por que esses políticos republicanos estão indo contra essa lei de divulgação aí de informações sobre OVNIs. Por quê? Qual seria a motivação desses caras? E aqui ele está especulando que pode ser pressão do tipo, a gente pode dar dinheiro para sua campanha, para você se eleger, então a gente dá aí um financiamento para você, mas em troca a gente quer que você não deixe esse projeto para passar. Então seria das opções, né? Os caras estão lá, as empresas estão oferecendo grana para a campanha deles, eles se elegerem, mas em troca eles iam dificultar a vida aí dessa emenda que visa dar mais liberdade para denunciantes. E a outra opção seria ameaças mesmo, né? Algum tipo de ameaça que essas empresas estão fazendo para o Turner e o Rogers, né? Talvez também para os outros políticos aí que estão tentando impedir que essa emenda avance. Bom, continuando aqui, Sheeran tem dado algumas entrevistas em que revela informações
bem surpreendentes aí sobre esses OVNIs. Ó. Ele afirma que 40 testemunhas apresentaram evidências convincentes da existência de OVNIs, além de alegar que essas testemunhas têm conhecimento não apenas da existência dessas naves, mas também do envolvimento da indústria aeroespacial na engenharia reversa de tecnologia OVNIs para fins de desenvolvimento de armas. Ele descreveu a situação como um problema extraordinariamente sério. Essas pessoas são todas cheias de formalidade, né, para dar o nome às coisas. Um projeto de lei proposto por Sheeran busca estabelecer um tratado internacional que proíba qualquer país de usar tecnologia OVNI para fins militares, como objetivo de impedir o desenvolvimento de sistemas de armas baseados nessas tecnologias. Apesar de amplo apoio bipartidário, Sheeran revelou obstáculos enfrentados durante o processo legislativo. Outra coisa que eu queria comentar, né? Ele tem esse projeto de lei que visa impedir, e é um projeto internacional, não valeria só para os Estados Unidos, impedir que países usem tecnologia alienígena ou de OVNIs, sei lá, a origem desses objetos, para desenvolver armas. Só que aí, gente, como é que você vai pedir, por exemplo, para a Rússia, para a China não usar, se a gente nem sabe se eles têm conhecimento desses objetos, se eles realmente capturaram? A gente está aqui na esfera da especulação. A gente não sabe, né? Até onde a gente está falando aqui é tudo pessoas que estão afirmando coisas, mas até agora a gente não viu os OVNIs, né? Então como é que você vai aplicar uma lei se você nem sabe, né? Se o Japão conseguiu capturar um objeto voador não identificado e fazer engenharia reversa, né? O que eu ouço falar dos relatos aí é que os Estados Unidos tentou fazer engenharia reversa e não conseguiu. Agora esse cara está falando que eles conseguiram e estão criando armas, né? Bom, vou prosseguir aqui. Sheeran também destacou o envolvimento de Michael Turner, chefe do Comitê de Inteligência da Câmara, e Marshall Rogers, chefe do Comitê de Forças Armadas da Câmara, na oposição à divulgação de informações sobre OVNIs. Ele apontou a possível influência desses congressistas devido às bases militares em seus distritos, como a base aérea de Wright-Patterson, em Ohio, e a base de mísseis de Redstone, no Alabama. Então, esses caras teriam, além de interesses comerciais, interesses militares para não ter essa divulgação. O termo revelação catastrófica foi mencionado por Sheeran e, de acordo com ele, pode variar de significado. Mas alguns o interpretam como a divulgação de crimes cometidos contra aqueles que tentam compartilhar informações sobre OVNIs, resultando em responsabilidades criminais em potencial. Vai lembrar aqui que o David Grush, numa entrevista mais recente dele, acho que foi aquela entrevista que ele deu para um pessoal da Itália, né? Ele disse que ele sabe de casos onde militares e outras pessoas de outros departamentos foram ameaçados e alguns até podem ter tido aí algumas represálias físicas, por assim dizer, porque queriam revelar certas coisas. Então ele disse, né, que pessoas sumiram por conta desse tipo de coisa. Então o que ele está ensinando aqui é que conforme essas coisas forem sendo reveladas, alguns crimes praticados, de repente pelo serviço de inteligência ou qualquer coisa do tipo, contra pessoas que queriam revelar as coisas, pode vir à tona, complicando uma leva de pessoas aí. Tá? Mais um motivo para não revelar, né? Segundo aqui o que ele está falando. Bom, resultando em responsabilidades criminais potenciais, como estava dizendo aqui. Sheeran enfatizou a importância de distinguir entre preocupações legítimas com a segurança nacional e possíveis abusos de poder por parte das agências de inteligência. Sheeran expressou forte preocupação com o sigilo que envolve informações relacionadas a OVNIs e a existência potencial de civilizações extraterrestres. Ele argumentou que um grupo seleto não tem o direito de manter essas informações em segredo, considerando isso inconstitucional, antidemocrático e, em sua opinião, também criminoso. Então ele fala que as poucas pessoas que supostamente sabem de tudo isso que está acontecendo aí, de engenharia reversa e coisa e tal, elas estão sendo antidemocráticas, estão sendo inconstitucionais, porque faz sentido, né? O contribuinte banca essas pessoas e eles não sabem, mas estão bancando esse tipo de pesquisa se existir. Então o contribuinte tem todo o direito de saber, né, para onde está indo o dinheiro deles. Além disso, Sheeran revelou, eu sempre que leio Sheeran eu lembro do Ed Sheeran, né, o cantor, revelou detalhes sobre suas conversas com o chefe dos arquivos do Vaticano relacionadas ao conhecimento do Vaticano sobre vida extraterrestre. Ele propôs a formação de um grupo de trabalho envolvendo 54 principais denominações religiosas para abordar a questão teológica da existência de vida extraterrestre. O que ele está propondo aqui é que vários líderes religiosos, não só da Igreja Católica, mas de outras denominações, se reúnam, né, os representantes dessas denominações
cheguem para algum tipo de reunião e tentem ver qual seria o melhor caminho para falar para seus fiéis sobre a existência de alienígenas, né? Como preparar os fiéis de cada denominação para uma possível revelação desse tipo de coisa. Que, como a gente já debateu aqui várias vezes, talvez a religião seria um dos obstáculos para as pessoas aceitarem esse tipo de revelação numa boa, por assim dizer. Bom, embora a proposta tenha sido recusada anteriormente, eles estão trabalhando para organizar uma conferência global envolvendo líderes religiosos para discutir a recuperação recente de uma aeronave extraterrestre. Bom, por fim, o Sheeran mencionou a alegação de que o governo americano prendeu uma entidade biológica extraterrestre e está mantendo essa informação sob segredo. Será que é o ET de Varginha? Reza a lenda que o pessoal veio para o Brasil, passou lá no Unicamp, onde estava supostamente o ET de Varginha, e levou embora, né? Aliás, eu vou até comentar sobre isso depois. Justificando aqui gastos massivos no desenvolvimento de armas sob a alegação de uma ameaça percebida. Ele enfatizou a importância de discutir essas questões de forma aberta e transparente. Então tá aí o advogado Luiz Elizondo, que é um cara que está aí muito próximo desse cara que trabalhou no serviço de inteligência, né, o Elizondo, trazendo algumas informações. O que foi novidade aqui, né? Porque muitas coisas que ele falou a gente já sabia, mas ele falou de outras empresas que estariam envolvidas aí no lobby que os políticos e empresas estariam fazendo para que essa coisa não acontecesse, a divulgação não acontecesse, a Lei Shammer não passasse. E ele falou também que o Vaticano estaria ciente, que há uma discussão, há um interesse em conversar com vários líderes religiosos para preparar as pessoas para o desacobertamento desse tipo de informação. Eu estava falando, né, que será que o alienígena que os americanos têm é o de Varginha? Porque tem um documento no Arquivo Nacional que é acessível a qualquer pessoa, é um documento público, né, dos militares brasileiros, que foi liberado, se não me engano, em 2019 ou 2017, agora não lembro, que fala, né, de como foi o transporte da criatura. No documento está escrito assim, criatura biológica desconhecida, né? Foi assim que está nos documentos militares brasileiros. Então, tem documentos que falam de como foi o transporte dessa criatura até o Unicamp e que depois ela foi para os Estados Unidos. Isso está documentado. Documento oficial, você pode ir lá no site e procurar por esse documento. Então, isso que me deixa com a pulga atrás da orelha, gente. Por que ninguém discute isso? Por que ninguém, sabe? Os americanos estão aí, correndo atrás, levantando documentos e provas e não sei o quê. Vamos ver se vai dar alguma coisa. Eu acho tudo muito estranho. E no caso do Brasil, eu acho estranho que exista documentos oficiais, militares, onde está lá sendo descrito para onde foi a criatura. Alguém colocou isso para gerar um debate maluco aqui no Brasil? Não sei por que alguém colocaria isso, né? Mas está lá. É que eu acho que aqui no Brasil a gente não leva muito a sério, sabe, essas questões, né? Tipo, tudo quem se interessa por esse assunto, por esse tipo de mistério, né? É uma coisa misteriosa. É tido como um maluco, o teórico da conspiração, não sei o quê. E eu sou cético pra caramba, vocês me conhecem, né? Eu sou um cara muito chato nessa questão, mas quando eu vejo alguma coisa realmente estranha, eu fico com a pulga atrás da orelha e eu fico com vontade de ir até o fim. Pra saber se é alguma cortina de fumaça, se foi uma alopração, mas eu quero saber a verdade. Entendeu? Eu sou o cara que fala aqui, mano, eu acho que é muito difícil que isso envolva alienígenas. Mas tá difícil de achar também uma resposta plausível para tudo isso que está acontecendo. É um grande teatro. O que aconteceu aqui no Brasil? Então, na minha parte, eu vou até o fim, gente. Eu quero saber o que está rolando porque tá tirando o meu sono. E sobre o advogado Luiz Elizondo, tem que provar, né? Tudo isso que ele está falando aqui. Por enquanto, são pessoas falando. E vamos ver se a Lei Shammer passa, né? Para você acompanhar toda a evolução desse caso, dessa lei aí que vai mudar lá nos Estados Unidos, possibilitando que mais denunciantes apareçam e que eles tenham uma segurança jurídica para falar o que sabem. Se inscreva no canal clicando no botão que está aqui abaixo, porque eu não vou parar até que a verdade apareça. Bom, então eu vou ficando por aqui. E se você quiser apoiar o meu trabalho aqui nessa distinta plataforma, você já sabe, é só comprar as roupas da Insider, que é a patrocinadora do canal. Se você quiser comprar roupas com tecnologia anti-odor, anti-suor, controle da temperatura corporal, que nesse calor que está fazendo vem bem a calhar, é só comprar roupas da Insider. Olha, eu falo para vocês, eu estou usando a cabeça da Insider, né, para fazer as coisas aqui do meu cotidiano. Eu tenho optado por usar a tech t-shirt do que uma regata, porque a impressão que eu tenho
é que é mais leve e mais refrescante, porque a regata é como ela é de algodão, então parece que o pano é mais grosso, mais pesado e acaba me esquentando mais, mesmo com os braços estando expostos. E até que short não, eu sinto que ela é mais leve, então eu acabo sentindo mais um frescor assim do que roupa de algodão. Então, se quiser comprar roupas da Insider, se você acredita no meu testemunho sobre a qualidade dessas roupas, é só usar o cupom SCHWARZA12. O link está aqui embaixo na descrição para ganhar 12% de desconto em qualquer compra que você fizer lá no site da Insider. Beleza, pessoal? Fazendo isso, você compra roupa de qualidade e ainda ajuda esse que você fala a manter esse trabalho aqui. Beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e hasta.